Bicast 2025, a inteligência artificial e seus impactos. Essa é uma pauta sobre a qual os nossos alunos têm gostado muito de falar. E apesar da inteligência artificial não ser exatamente a coisa mais recente do universo, a popularização dela é bastante recente, né? Há 2 anos, definitivamente, nós não estaríamos tendo essa conversa aqui. Hoje a gente tem Argolo com a gente tem Bárbara e Matheus. Quero dar boas-vindas a vocês. Por favor, deem boas-vindas aos nossos espectadores. Bom momento, pessoal. Olá. Boas-vindas a todos. A inteligência artificial é um assunto absolutamente heterogêneo, né? Com implicações na saúde, na moda, na alimentação, na saúde mental, no trabalho, enfim, uma infinidade de possibilidades e reflexões. Vamos tentar fazer aí um passeio por um pouquinho de tudo, imaginando que, claro, o Enem pode vir a abordar de alguma forma, mas entendendo que, pensando de modo geral, a gente está falando de tecnologia, né? E nesse sentido, é praticamente certo que a prova do Enem vai se aproximar em alguma medida. A gente tem optado por fazer a definição do termo, do conceito, do fenômeno para dar início, até porque pode ter noções meio distorcidas sobre o que é sistema operacional, sobre o que é uma inteligência artificial, o que é uma distopia, enfim. Argolo, eu queria que você começasse situando o que é, da forma que você encontrar, não precisa ser técnico e absolutamente específico. Tranquilo. Não, tá? Não, só deixar um parêntese rápido aqui. Você falou, os nossos alunos gostam muito do tema, mas a gente também, né? Que a gente estava aqui ainda agora, antes da gravação, discutindo bastante isso. Bom, acho que a ideia de inteligência artificial, como você falou, não é uma ideia nova, né? A gente pode falar aí, por exemplo, de mitologia grega com autômatos sendo pensados. Várias mitologias pensam ali em seres robotizados ou algo do tipo. Mas hoje a gente pode falar... vamos lá, primeira coisa, né? Inteligência artificial não é inteligente. Esse é um primeiro ponto importante. Ela é uma capacidade de processamento de informações altíssima, né? e que associa isso a uma linguagem que é compreensível por nós. Acho que passa por isso a ideia de uma inteligência artificial, né? Então, é uma capacidade de processamento de informações que a gente talvez... demorasse muito tempo para conseguir processar tão rápido, né? Acho que a gente pode falar acho que a gente tem falado muito de inteligência artificial hoje porque vem o advento dos modelos de linguagem, né? Então acho que passa um pouco por essa questão. E acho que a gente pode começar pensando assim, o que define inteligência, né? Acho que é uma pergunta que eu lanço aqui pra gente pensar. O que define inteligência? O que vocês acham que define inteligência? Pra mim, humanidade. Não querendo fazer o seu papel, David, obviamente. Eu acho que a humanidade é que define inteligência. E as máquinas vão conseguir resolver problemas mais rápido do que a nossa inteligência é capaz de fazer, inclusive porque as máquinas foram criadas para resolver esses problemas rapidamente pela inteligência humana. Então, a inteligência é só a nossa capacidade de fazer as coisas, mas a gente tem limites biológicos, de tempo, orgânicos, que vão fazer com que a gente tenha lentidão, a gente vai sofrer com determinadas questões, que a gente vai ter que parar, tem que descansar, e a máquina, né, não precisa desse processo. Então, acho que a inteligência nossa, tanto que a gente foi capaz de criar uma entidade mecânica responsável por resolver os nossos problemas de maneira muito rápida. Sim, e a tecnologia ela vem com esse objetivo, né? De aprofundar as habilidades que a gente já tem. A inteligência artificial não vai criar nada, ela não cria. A inteligência artificial não cria. Ela só junta coisas que já existem, né? E tudo aquilo que a gente pede para a inteligência artificial, ela está fazendo baseado em coisas que ela viu na internet, né? Então, nada daquilo nada daquela tecnologia é capaz de criar como nós criamos. E nós criamos porque nós temos acesso à informação que não é limitada. Vou dar um exemplo. Quando a gente quer resolver alguma coisa com uma empresa, quero resolver alguma coisa com o Carrefour, beleza. Vou mandar um WhatsApp e é um robô que responde. Isso é muito específico. Que inferno. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu desisto, gente. E aí... Eu nem insisto. E aí, por que a gente tá com um problema e a gente quer resolver com um robô? Só que ele não tem a capacidade de entender certos problemas muito específicos que cada um vai ter. Ou seja, ela vai falar no geral. Então, no geral, é assim que vai funcionar. Tá, mas o geral não funciona. Eu preciso falar com o ser humano. Somente um ser humano vai resolver o meu problema. E por que vai resolver o meu problema? Porque ele tem habilidade, o ser humano tem habilidade, que uma inteligência artificial não tem. Ponto. Ponto.
quando você comentou sobre esse contato que a gente tem com as inteligências artificiais em banco, em farmácia, e puxando um pouquinho a sardinha para o campo da língua, como muitas delas, ou quase todas, ou pelo menos todas com as quais eu já tive contato, não são capazes ainda de pegar o fino da comunicação, né? A sutileza, aquilo que está na reentrância, seja uma ironia mais refinada ou um jogo de palavras. O cérebro humano parece ser ainda, dentro da minha ignorância aqui, né? Porque eventualmente pode ser que alguém comente aí que, olha, mas tem aquela toda... que eu já vi a nossa capacidade comunicativa, né? E todos os desdobramentos que a língua é capaz de fazer, parece que é algo muito nosso ainda, né? Sim. Ainda não tem algo que possa entender o fino. E aí você fica meio batendo cabeça, com raiva daquilo, porque, né? Parece que você tá conversando com uma batata, que não tá conseguindo acompanhar o nível de complexidade da comunicação que você quer transmitir. Bárbara, ia falar não? Eu ia falar só até porque a nossa capacidade de comunicação ela não é só verbal, né? E mesmo que você vai utilizar símbolos, você vai utilizar o silêncio para se comunicar. Sim. E a inteligência artificial não vai ser capaz de fazer isso. Né? Se ela estiver quieta, é porque ela não está te dando uma resposta. E se eu estiver quieta diante de você, eu posso estar provocando, né, em todos nós uma grande reflexão. Então, nada contra qualquer processo que facilite a minha vida. Inclusive, todos são muito bem-vindos. Mas, assim, chamar de inteligência artificial é um bom slogan apenas, mas não significa que é de fato que a gente está lidando com uma coisa inteligente. Sim, de fato. Uma grande preocupação que eu tenho observado nos debates é sobre os efeitos das inteligências artificiais num contexto de mercado de trabalho, né? A geografia já investiga aí o desemprego estrutural, né? A perda dos postos de trabalho para certas máquinas. E isso diz respeito, inclusive, à nossa profissão, né? Porque há muita gente produzindo aí reflexões sobre o espaço do professor num contexto em que nossos alunos buscam um chat GPT, por exemplo, como fonte de estudo. Vocês se sentem ameaçados? Como que vocês têm visto isso? Porque tem a coisa do, será que o professor vai existir no futuro? Será que perderemos, em definitivo, o nosso espaço, a nossa soberania? Como é que vocês estão vendo essa coisa? Começa o Daniel, coisa? Que é destemido, ou o Matheus, que é... Porque eu sou a pessimista do rolê. Pode falar, Matheus. Boa, então, quando os livros surgiram, as pessoas já falavam, então não precisa mais de professor, agora eu posso aprender no livro. Quando a rádio surgiu, pronto, agora eu vou aprender pela rádio. A internet, agora não precisa mais. E olha só, estamos aqui. Sobrevivemos. Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. E o processo da inteligência artificial, ele vai contribuir muito, mas a gente precisa entender que a inteligência artificial... e aí, a gente usou esse termo hoje mesmo, eu estava conversando isso com outros professores no AZ de Botafogo. A inteligência artificial, ela é a nossa estagiária, né? Ela não é a CEO da empresa, ela não é. Então, eu quero fazer algo, eu sei o que fazer, e eu falo assim, faz aí. E ela vai fazer porque ela vai fazer mais rápido do que eu faria. Mas ela não vai pensar. E, naturalmente, todo o processo de escola tá ligado ao senso crítico de um ser humano. Então... não tem como a gente ser substituído por uma tecnologia que não pode, além de pegar o fino da comunicação, que é super importante dentro de sala de aula, mas que também não pode te ensinar a fazer coisas que são novas, apenas fazer coisas que são repetitivas. Mas será que os nossos alunos estão atentos a isso? Porque uma coisa é a gente dizer que elas não serão capazes, outra coisa é haver uma percepção de que elas... serão capazes. Entende o que eu tô provocando aqui? Sim. Não é porque eu tô para concordar com você em alguma medida, apesar de a gente, de repente, parecer pretencioso aqui. Mas a verdade é que eu me preocupo também sobre como os nossos alunos vão ter essa percepção, não é? Se nós não seremos substituídos em termos de perspectiva de substituição, né? De confiança. De confiança, talvez. De confiança. Eu vou confiar que a questão que eu pedi para a inteligência artificial gerar para eu estudar vai ser útil para mim. Né? Ou eu vou confiar que quando eu fizer uma questão e eu pedir para ela corrigir, uma redação
Pronto, eu quero que você corrija a minha redação. Corrija a minha redação dentro dos parâmetros Enem. É o nível de confiança. O que nos dá, talvez, como senso crítico, é que a gente consegue desconfiar mais da inteligência artificial. Sim. Eu vou ter um alto grau de desconfiança, inclusive porque os técnicos, enfim, quem organiza a inteligência artificial, como eles são muito bons de dar nome, né? Como eles são muito bons de criar slogan, vocês já devem ter usado o ChatGPT, Gemini, qualquer que seja, quando você pergunta uma coisa e ela responde uma coisa completamente aleatória. E eles chamam esse processo de alucinação, que ela está alucinando. Você pergunta A, ela responde B. E que isso passa para um processo de alucinação. E aí você vai lá e fala, não, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu queria que você me desse outra resposta e tudo mais. A alucinação é tão legal do ponto de vista de dar nome à coisa quanto inteligência artificial. Mas, de fato, quando ela está alucinando, ela está pedindo também que a gente... E eu estou usando essa referência que você falou sobre o mercado de trabalho, acho que está nesse lugar, que a gente tem muito medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Mas acho que a gente ainda não se percebeu como quem agora trabalha para a inteligência artificial. E quando ela alucina, quando ela dá um resultado que não é o que a gente quer, a gente está trabalhando para ela. Porque a gente vai lá e fala, cara, não era isso que eu te pedi. Eu te pedi para responder sobre isso aqui. Volta e refaz. O que eu te perguntei foi essa referência de 1922. Refaz. Então, eu tô trabalhando para ela. E pode parecer que eu estou filosoficamente dizendo que a gente trabalha para ela, mas de fato, agora, dentro dos estudos sobre trabalho, existe isso, né? A inteligência artificial, como ela não funciona sozinha, ela não autogera dados. Para que os bancos de dados sejam alimentados, existe agora o que a gente chama de microworking. Aqueles trabalhadores que vão ganhar frações de centavos, geralmente 0,03 centavos de real ou de dólar, para fazer alguma coisa. Então, digamos, no treinamento da inteligência artificial, você precisa escanear livros. Aí, há muito tempo, quando a gente nem tinha, né, as inteligências artificiais de linguagem, a gente passou por um processo que era para diferenciar o nosso uso da internet, quem era gente de quem era máquina. O CAPTCHA. Você já viu até lá, né? Vê quantas escadas tem aqui, quanto não sei o que. Por quê? A inteligência artificial ela precisa ser de uma coisa, informação muito óbvia. A nuance, a coisa que você estava falando da linguagem, da ironia, do refino, que às vezes ela não tem. Aí a gente ia lá dizer o que era o barco, a escada, a moto, beleza. E eles criaram o reCAPTCHA. Vocês devem lembrar de tentar, em algum momento, acessar algum site. Tem lá um conjunto de palavras meio tortas, né? Numa coloração amarela e tudo mais. Os especialistas dizem que no processo de alimentação dessas inteligências artificiais, você precisa escanear livros. E que nesse processo de escaneamento, elas não conseguem ler página com algum tipo de distorção. Então, era como se aqueles períodos não fossem inteligíveis para elas. E aquilo se tornou o nosso diferencial, que é o reCAPTCHA. A gente vai lá e tem que ver o que é um 8, um N, um H, para poder acessar uma plataforma. É porque a gente consegue reconhecer um 8, mesmo quando ele está de lado. A máquina não consegue. Então, é a gente que está alimentando ela dizendo, olha, isso aqui é uma palavra, isso aqui é um V, porque você não está enxergando agora porque o fundo está amarelo, porque você não está vendo agora porque está de cabeça para baixo. E a gente consegue ver. Então, acho que isso é o mais significativo, mas também a ideia de que ao invés de apenas eles roubarem os nossos trabalhos, né, eles vão criar outros trabalhos. E ainda mais precarizados. E na geração de dados, na geração da alimentação, pensando em fazendas de cliques, como a gente tem agora, pensando em quem está ali alimentando aqueles bancos de dados, como é que você está criando isso. Então, acho que a gente vai continuar aqui, talvez só valendo muito menos do que a gente vale agora. Sim, aí só contar uma pequenina anedota da faculdade. Tinha uma professora minha que trabalhava com inteligência artificial e o pessoal de letras trabalha com inteligência artificial para você entender que é em português, né, que tá escrito em inglês. E ela falava que o trabalho dela era fazer uma inteligência artificial que contasse palavras. E aí a gente achou aquilo ridículo, né? Tipo assim, Ivo viu a uva, Ivo viu a uva. Pronto, 4 palavras, beleza. E ela falava que em vários momentos a inteligência artificial não sabia contar direito. Então, por exemplo, 5.000, 5, uma palavra, 1.000. Só que tiver em número, é uma só. E aí, toda hora a inteligência parava e perguntava pra pessoa, né? E esse era o trabalho da galera da faculdade junto com ela, né? Tinha que ver exatamente isso, né? Então, é muito prático do que você acabou de falar, né? Eu acho que professores a médio prazo não serão substituídos. Embora eu acredite que a gente possa
vou ser um pouco pessimista também, que a gente possa caminhar para um consenso social de que nós podemos ser substituídos. Então, assim, acho que a gente não pode. Entretanto, acho que a sociedade pode chegar um momento em que dizer que pode. Mesmo a gente entendendo que não pode. Não sei se eu me fiz entender, nem eu entendi o que eu falei. Tá, tudo bem. Mas assim, acho que professor, por enquanto não, mas eu anotei aqui que tem alguns estudos apontando as profissões com alto risco de automação no Brasil. Né? Então tem aqui, por exemplo, analistas financeiros, contadores, jornalistas e, como você falou, novas vagas sendo criadas como engenheiro de prompt. Né? Ou curador de dados de IA. Então, assim, novas habilidades serão exigidas e acho que isso vai afetar diretamente a nossa profissão. A gente não vai ser substituído, mas essa exigência por novas habilidades que a gente já passou na pandemia, inclusive que você tinha que virar editor de vídeo, tinha que, né, fazer tudo. Acho que isso vai afetar a gente e sempre tem esse debate na sala de professores às vezes, né? Falam, não, porque vocês estão usando IA, né? A pessoa fica até moralmente afetada, né? Não, mas você tá usando, tá roubando, né? Parece que tá roubando, não tá roubando. Você fala, não, eu tô usando. Não, porque eu fiz isso aqui e mostra tão rápido. Envergonhado, né? Uma coisa meio assim. E aí você fala, não, mas eu por exemplo, uso bastante, assim, automatiza muito meu trabalho, assim, tal. E aí, quando rola esse debate na sala de professores, vocês já passaram por isso, fala assim, pô, mas pra gente é tão bom, né? Adianta tanta coisa que a gente pode fazer. Agora, o próximo debate vai ser sobre agente de IA, né? Que vai ser vai concentrar IAs diferentes e vai meio que automatizar quase tudo ali das tuas burocracias, né? Então, se na tua agenda tá dizendo que você vai entregar a prova dia tal, a IA já, com base nas aulas que você preparou, ela já vai meio que antecipar uma prova e ela, se você disser ok, ela já vai mandar pro e-mail que precisa. Ela vai fazer isso. Isso já está começando a se desenvolver. E aí rola esse papo do... Não, mas tô usando, tal, não sei o quê. Assim, pra gente é tão bom, né? Automatiza tantas coisas, a gente ganha tempo, não sei o quê. Pô, vai ser tão legal quando a gente começar a dominar mais. Eu falo, cara, eu não tenho essa visão otimista, não. Eu acho que vai ser pior. Eu acho que vai ser pior. Não rouba meu lugar de pessimista, não. Eu acho que vai ser pior, Bárbara, sabe por quê? Porque assim, por exemplo, vamos pensar no computador, né? Então, você tem que entregar a prova, mas você vai ter um prazo tal para fazer a prova, porque não existe computador, então você vai ter que fazer a prova, demora muito tempo pra fazer a prova. 3 meses para fazer essa prova, sei lá, 2 meses. Não peguei esse mundo, né? E aí, computador não, agora você vai ter ali 1 mês para entregar, porque você, né? E aí, IA fala, olha, é para amanhã. Não, mas para amanhã... Não. Mas tem inteligência artificial, pelo amor de Deus, é só jogar lá. Né? Então acho que a gente não vai se beneficiar muito disso, não. Acho que vai ser uma carga de trabalho maior, porque a gente vai ter ferramentas, vai ter que dominar ferramentas que facilitam e aceleram esse processo. Assim. Cara, há muitos anos que o capitalismo tenta vender pra gente que a gente vai ter mais tempo. E a gente nunca tem mais tempo. Nunca. 8 horas de trabalho há quanto tempo mesmo? Isso! Então, assim, desde, sei lá, 1940. Use aqui esse ferro de passar porque você vai ter mais tempo com a sua família. Não, agora você vai comprar mais roupa para passar mais roupa, né? Veio a internet, não, agora você vai poder pesquisar. Não, só que a grande questão da inteligência artificial se antes você fazia um trabalho em 3 horas e agora você consegue fazer em meia hora, agora eu te entrego mais trabalho para você fazer essas 3 horas. Eu posso te entregar 6 trabalhos. 6 trabalhos. Entende? Então, viva mais-valia relativa. A gente nunca vai ter mais tempo, né? Todos nós aqui, todos somos millennials, né? E a gente cresceu ouvindo, não, a internet, a gente vai saber mexer com a internet e nós seremos as pessoas que saberemos mexer com a internet. E olha só o quanto que a nossa geração é precarizada, né? A gente sabe fazer um monte de coisa e o quanto que isso está valendo no mercado, né? Mas eu vou trazer um ponto para reflexão também e acho que a gente não sai daqui com uma resposta, mas existe um quê de humano dentro da educação que acho que não se perde. Eu acho que eu preciso olhar, eu como aluno, preciso olhar para um professor e falar assim, cara, eu tô aprendendo dele. E aí vou dar um exemplo, tem uma escola de programação chamada 42 São Paulo, e tem 42 no Rio de Janeiro, acho que já chegou agora no Rio de Janeiro também. É uma escola que não tem, uma faculdade que é totalmente gratuita e não tem professor. E aí eu tive um amigo meu, um dos engenheiros dessa escola, ele falou assim, ó, funciona assim,
eles te chamam pra estar tal dia, na 42. Então, sei lá, quarta-feira, 3 horas da tarde. Aí você chega lá. E chega lá e pronto, e tem um monte de computador. E aí, alguém em algum momento vai se perguntar assim, gente, mas e aí, o que a gente faz agora? E aí, normalmente, tem alguém que sabe um pouquinho mais, mas ele não é engenheiro, não trabalha ali. Ele sabe um pouquinho mais, e fala assim, vamos tentar logar. Tá, mas como é que loga? E aí alguém já te deu um e-mail com a sua senha, e aí você entra. E quando você entra, tem um programa que fala assim, você tem que fazer isso, mas não te explica como. E aí, como é um trabalho em conjunto, você vai perguntando pros seus amigos e depois de um tempo você passa a entender. Ah, tá, então entendi. Então eu tenho que fazer essa atividade aqui. E aí, logo depois que você passa dessa atividade, tem outra atividade. E vai ficando complexo. E aí, se eu não me engano, acho que são 2 ou 3 anos que você passa nesse processo. Você tem um horário, a 42 fica aberta 24 horas. Você pode ir lá a qualquer momento. E você vai criando amizade e você vai aprendendo em pares, né? E também aprendendo com a tecnologia. E no final você aprende a programar. Aí você vira um engenheiro de dados formado por uma faculdade, né? Então, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. E, só que ao mesmo tempo, tudo bem, isso com dados. Mas será que a gente consegue fazer isso com pintura, por exemplo? Será que a gente consegue fazer isso com dança? Será que a gente consegue fazer isso com humanidades? Entende? Deixa eu puxar o fio. Eu não falaria sobre isso agora, mas já que você colocou sobre a mesa, a gente já puxa esse fio, que é sobre a interferência das inteligências no campo artístico. A gente já vê uma movimentação de vários grupos de artistas que têm se sentido atravessado por isso. Não é? Eu consigo fazer uma letra de música, eu consigo fazer viralizar. Inclusive, neste exato momento, há várias músicas viralizando na internet, superando visualizações, superando, né, ouvintes no Spotify, de músicas que foram construídas por inteligências artificiais. A gente pode pensar isso na produção literária, nas artes plásticas. Inclusive, outro dia eu estava lendo uma reportagem de alguns artistas norte-americanos que estavam processando algumas organizações de inteligência artificiais porque tinham alguns padrões estéticos que foram construídos. A questão dos direitos autorais. Pois como é que fica tudo isso, tendo em vista que a arte, durante muito tempo, eu vi até um quadro seu outro dia, Babi, sobre reprodutibilidade técnica, né? Sobre a destruição da arte enquanto esse traço de sensibilidade, uma arte sendo transformada em algo que está ali para ser replicado ou produzido de forma tão sem qualquer aura ali, né, de inspiração ou de qualquer sensibilidade. Vocês têm pensado sobre isso? Têm visto algo nesse sentido? Acho que a gente... Você vai falar? Pode falar primeiro. Acho que a gente chega numa dimensão muito diferente, assim, né? Porque já falando do Benjamin e tal, o Benjamin fala da aura, né? Da obra de arte, você acabou de citar também, que é o aqui e o agora, né? Aquilo que torna ela única e tal. E aí vem a reprodutibilidade técnica, acaba com a aura, né? Finaliza ali a ideia de aura e ela você vira pode virar mercadoria. Só que a gente chegou num patamar muito diferente, assim, porque o que a IA está criando é uma sequência de obras supostamente originais sem aura nenhuma. Então, a aura existia na originalidade. Deixa de existir na reprodutibilidade. Agora eu consigo criar algo supostamente original que não tem aura nenhuma. Eu elevei o nível da coisa. E aí acho que o caminho pra gente pensar por que supostamente originais? É o que vocês falaram, né? A base de dados, ela é toda... ela leva em conta o tempo inteiro obras, imagens, sons que já foram produzidos por alguém em algum momento para criar aquilo ali que é supostamente original e novo, né? Sim, e acho que tá nesse lugar, eu tava nem pensando nisso, falar de outra coisa, mas me veio a coisa de que nada é novo, né? Porque você está criando a partir de um banco de dados que te deu sons, palavras, sentidos, e que só a gente vai conseguir criar, sei lá, o primeiro verme que roeu as minhas carnes, ou quando Nabokov começa a escrever Lolita, e a gente só vai entender que aquele livro é sobre a relação pedófila de um adulto com uma criança, porque ele vai dizer que ela tem 1,47 m na primeira página do livro. E que isso não é clichê. E que quando você parte de uma ideia que já existe, você está reproduzindo clichês. E que a inteligência artificial vai ser um grande estoque de clichês. Porque vai sempre olhar para o que já havia.
Então, você não vai ter espaço para nuance, para as entrelinhas, para o que vai estar ali. Então, é isso, assim, não vai ter aura, porque não tem nem o... né? Você consegue criar alguma coisa que é original, porque é nova, mas que, ao mesmo tempo, é só um museu de novidades, porque... aquilo já foi feito, aquele som já existe, né? Você vai ouvir uma música de inteligência artificial, vai ter um acorde que você vai reconhecer de alguma música que você já ouviu. Que seja dos Beatles, porque, né, esse material já está em domínio público, então cabe pensar sobre a questão dos direitos autorais, o que tem sido uma briga, porque esses textos já estão e que a gente não vai conseguir criar... A gente está criando coisa nova, mas a gente não está criando algo necessariamente novo. E a própria ideia de novidade e de inovação vai perdendo sentido para a gente. Porque a gente vive num mundo que depende disso. De que o próximo lançamento do telefone celular, ele precisa trazer alguma coisa inovadora. Mas depois de tudo que você já criou, de 17 modelos de telefone ou de 25 modelos de telefone, o que realmente pode ser novo depois disso? Assim, novo era... sei lá, novo realmente foi o meu primeiro iPhone. Ele realmente era muito novo. Sim. Depois dele, tudo não era mais tão novo assim. Então, tudo que a gente está criando agora... deixa de ter essa capacidade de ser tão nova. E aí, assim, acho que isso tá em escolas de Frankfurt, sem querer trazer muito para a teoria, mas eu acho que tá, assim, de que ponto a gente está pensando numa razão que é instrumental. A gente quer resolver o problema, a gente precisa disso, então eu vou fazer alguma coisa que seja mais eficiente. Essa coisa que é mais eficiente vai acabar com o emprego das pessoas? Efeito colateral. Essa coisa que é mais eficiente vai produzir uma degradação ambiental em escala grandiosa, porque vai consumir meio litro de água para responder a 20 comandos que você coloque ali no chat GPT, ou pesquisa no Google, e a gente ignora, né? A gente tem essa preocupação ambiental, mas, né, os relatórios do Google e da Microsoft sobre o consumo de água são assustadores nos últimos anos. E tá tudo bem, porque a gente precisa disso agora. Então, nos falta aquele elemento da razão crítica que a Escola de Frankfurt buscava, que é a gente pensar naquilo porque é justo, porque é ético, porque é humano. E é uma coisa que a gente não vai fazer, porque ela vai nos ganhar pela resolução dos problemas, pela capacidade de resolver problemas, de ser rápida, de ser mais eficiente, de fazer uma tarefa em menos tempo. E a gente vai contribuir, inclusive, para que ela faça ainda mais rápido. Ainda que isso nos custe muito. Ainda que isso nos custe muito. E a gente não vai parar. E, de fato, a gente não vai parar. Isso. Então, e é aí que entra um pouco do meu otimismo. Ele quer deixar uma mensagem. Ele quer deixar uma... Okay. Você conseguiu trazer algum otimismo depois Não tem problema nenhum. Fica à vontade. Então, eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que em algum momento você vai saturar disso. Eu não aguento mais o WhatsApp, por exemplo. Não aguento mais. Não aguento. A gente tá aqui gravando 1 hora, né? 1 hora e meia, 2 horas. Quando eu voltar, vai ter um monte de mensagem. Eu falo assim, meu Deus, em qual momento eu vou sair daqui e eu vou dar aula, vou chegar em casa e eu não consigo dar conta de responder todos os WhatsApps, né? E aí a gente tá passando por um processo de cansaço mental na sociedade. E aí acho que tá relacionado à sociedade do cansaço Byung-Chul Han, né? Que fala muito sobre isso. A gente tá passando por um processo de cansaço tão grande que será que não vai ter um momento que a gente vai se olhar das mãos e falar assim, cara, vamos ver de outro jeito isso. Você acha mesmo que ninguém vai soltar a mão de ninguém? Com todo respeito. Com todo respeito. Sim. Agora vem a ofensa. Agora vem, com todo respeito. Cariocas, com todo respeito. Quando você chegar daqui a 10 anos ou 6 meses, quando você chegar em casa, meter a mão no celular e vir 420 mensagens no WhatsApp, vai ter uma ferramenta que você vai dizer assim, resume as mensagens pra mim, por favor. E responde. A gente não vai cansar, porque isso vai aparecer como demanda e os caras vão inventar uma forma de solucionar. E inclusive cria um modelo, inclusive desenvolva um modelo de voz que seja o meu, não só parecido, né? Não só replicando a maneira como, não só replicando a minha voz, mas também a maneira como eu falo.
o jeito de falar, a entonação que eu uso, as pequenas piadas que vão ser mais comuns que eu vou fazer, isso já está acontecendo, né? A gente já tem um pouco desse debate, dessa inquietação que vem surgindo sobre o fato das pessoas estarem fazendo terapia com o ChatGPT, dos riscos que isso significa e de como alguns especialistas já criaram ali pequenas soluções automatizadas para que você tenha uma atenção mais rápida, porque o seu paciente não pode te ter durante 24 horas, mas um modelo vocal seu, com vários registros gravados do que você falaria numa situação básica de atenção, você consegue fazer. Então, né, nesse sentido, a nossa segurança com o que essas ferramentas, de que assim, a minha segurança é que em algum momento a gente vai olhar para isso e vai dizer, basta, não quero mais, cansei. Ela vai dizer, não cansa não, eu vou te dar uma solução para lidar com o seu cansaço. E aí acho que a gente não sai dessa rodinha de ratinho que a gente tá. Claro que a gente está falando isso em termos estruturais, né? Nada impede que individualmente as pessoas... Claro! Mas a gente está pensando aqui a nível de sociedade, né? Pensando aí um todo. Soluções individuais resolvem o problema do indivíduo. Pois é. A consciência do indivíduo, né? Vou chegar num ponto mais arenoso agora, que são as eleições do ano que vem. Deepfake é uma palavrinha que está correndo solta também, não é? Para quem não sabe, a construção de imagens, de vídeos que simulam o que não existe, né? E eu imagino que no ano que vem o TSE vai ter muito trabalho, porque em contexto de polarização política no qual a gente vive, eu imagino que ano que vem isso pode servir como arma política. Você pega um político e você faz ele dizer qualquer coisa. E o quanto isso vai causar um efeito, distorcer e ganhar ou fazer ganhar ou perder um ou outro candidato, né? A nível nacional, presidente ou estadual, que seja. Isso já aconteceu, não é? A nível né, das eleições. Já aconteceu no cinema. Tem um último filme mais recente da Viola Davis, o G20, que é um filme de ação, assim, não tão relevante, mas que vai falar exatamente isso. Chefes de Estado que estão numa reunião do G20 são sequestrados e versões suas de inteligência artificial vão ler uma nova versão do acordo, né? E o mundo todo que não sabe o que está acontecendo dentro da reunião do G20 vai passar a ser governado pelas versões de deepfake desses governantes que estarão lá presos no hotel e ninguém sabe o que está vendo. Ou seja, no fim das contas, o mundo vai ser governado pelas Big Techs. Sim. Talvez uma antecipação das coisas, né? Talvez, apenas. E nós não estamos falando de deepfakes que só atingem pessoas que são muito ignorantes, que estão muito por fora do que não está rolando. A gente está falando de deepfakes que a gente olha e diz, peraí, deixa eu ver isso aqui. Nossa, mas será que... E que efeito em escala global isso não nos pode causar, né? Porque se você altera de alguma forma as eleições... para a presidência, por exemplo, você causa um efeito sobre todos nós. Sim. E aí, que desafio enorme para 2026, né? Um ano que vai ter Copa, um ano que vai ter eleição, então vai ser um ano absolutamente agitado e a gente sabe o quanto esses eventos políticos e esportivos mexem com os pacovagens brasileiros, né? Sim. Sim. Eu fico pensando em que mundo que a gente está criando, em que cada um tem seu próprio mundo, né? Eu acho que a política é muito sobre isso. A gente atualmente tá criando políticos que sejam do jeito que eu quero que eles sejam. E aí eles não vão ser, mas a gente argumenta como se fosse. Não, porque ele faz aquilo. E aí é só eu criar uma deepfake e pronto, envio aquilo dali pro mundo. Eu crio, né? E e aí eu tô criando uma realidade. E olha só que impressionante. Todo mundo fazendo isso numa escala global, o quanto que a gente não tá entendendo o que tá acontecendo na realidade de fato. George Orwell ficaria feliz agora. O quanto que... Eu fico pensando assim... Desconcerto absoluto. Né? Como que a gente vai discutir sobre educação, ensino de ciência dentro das escolas... se tem gente que acredita que tem que ensinar na escola que a Terra é plana. Olha, vamos deixar esses dois pensamentos. Quem quiser acredita que a Terra é plana e quem quiser acredita que a Terra é oval. Como se a medida da realidade fosse subjetiva, né? Exato. E os nossos adolescentes estão nessa pegada. Então,
ele pode discutir alguma coisa dentro da escola? Não, mas eu acredito nisso. Tudo bem você acreditar, mas isso não é a realidade. E eu preciso que você entenda que isso não é a realidade. E a gente, humanas, muitas vezes é questionado por isso, né? Não, mas eu não acredito nisso, os meus pais não acreditam nisso, a minha rede social não acredita nisso. Tá, mas essa é a realidade. A Terra não é plana. E eu preciso que você entenda isso aqui na escola, né? Vai no restaurante mais caro da cidade e paga o prato que você pedir de R$1.800 com R$10. Fala pro garçom assim, eu acredito fielmente que tem R$1.800 aqui. Não tem como, pô. A realidade tem que ter algum tipo de... A realidade existe. Ela existe. Por mais que você queira brigar contra ela, por mais que a tecnologia te ajude a expandir os limites da realidade, em algum momento você ainda vai bater no muro da realidade. É concreto. Então, nesse sentido, assim, eu posso dizer que o candidato construiu a coisa XYZ e eu vou passar por aquele mesmo lugar e vou ver que aquela construção, estou pensando numa coisa física, lá não está. Né? Que eu vou dizer que o preço de alguma coisa baixou, mas eu vou ao mercado e vou ver o preço real. Então, a expectativa talvez seja da capacidade da nossa crença, a nossa confiança na capacidade de emancipação do sujeito. De que ele vai encontrar a realidade, que diante da realidade ele vai se entender e vai entender o mundo à maneira dele, ou o mundo da maneira como ele é. Mas que no limite, a gente também está falando sobre o que as pessoas querem, né? A gente está falando sobre desejo. E as pessoas podem desejar estar num mundo falso, elas podem desejar a ilusão. E contra isso, a gente tem muito pouco o que fazer. Sim. Justamente porque eu posso, inclusive, moldar o mundo à maneira como eu gostaria, o candidato, as realidades, eu posso, inclusive, recontar as histórias que eu acompanho, que não é o fenômeno dos fãs de séries e sagas e coisas, adolescentes, adultos, seja lá o que for, tendo a possibilidade de escrever finais alternativos para as histórias que gostam. Né? É a minha capacidade de intervir na realidade e, de alguma forma, mudá-la e moldá-la à minha vontade. Ter que lidar com isso é muito estressante, desafiador mesmo. E aí volta para aquilo que a gente conversou, inclusive, no podcast dos influenciadores. Quando eu quero moldar uma realidade para mim e eu tenho um grupo de influência muito pequeno, isso tem pouco impacto no mundo. Agora, quando eu sou um governador, quando eu sou um chefe de Estado, o quanto que isso vai impactar a sociedade como um todo. E eu que não tenho nada a ver, e o resto da sociedade que não tem nada a ver com isso, vai ser modificada porque eu, como chefe de Estado, né, seja de um município, seja de, sei lá, de um país, ele está modificando uma realidade que de fato existe, né? Então, existe essa questão do que você falou, vou pagar com R$10, mas existe também o outro lado, que é eu como líder vou de fato modificar a realidade. A gente viu muito isso na pandemia. Vou modificar a realidade de tal modo que algumas pessoas vão fazer coisas erradas porque eu inventei uma realidade. Entende? Ficou claro? Não sei se ficou claro o que eu falei. Sim. Mas pensando na questão das eleições especificamente, eu acho que talvez vocês possam até complementar, assim, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que o TSE e o Senado estão se movimentando para criar marcos legais, enfim, né? Acho que há vários consultores que trabalham com essas modulações e regras, porque você não tem o tempo, inclusive, da atuação, né? Você tem que ser muito rápido. Sim. Um vídeo que é lançado numa rede social, ele vai ser replicado fora dela. Eu posso apagá-lo de uma plataforma qualquer, mas ele já estará rodando no WhatsApp das pessoas, com um tempo muito maior. Qual é o tempo de resposta? Quem é que vai dar essa resposta? Quem é que vai fazer? Então, acho que a nossa percepção dos limites, do que precisa ser feito, a gente está correndo atrás disso, né, o tempo inteiro. Quando a gente fala sobre segurança de dados, por exemplo, aí a gente tem a LGPD, a gente tem toda uma preocupação com isso, né, sobre os cadastros, o que a gente não pode fazer, e a gente tem que tratar os dados de maneira de acordo com a privacidade. Mas quando a gente faz uso de inteligência artificial, pensamos em empresas, por exemplo, né? O que acontece com cada empresa que vai utilizar IA para... Eu estou lendo, tá? Porque eu pensei nisso antes. Que vai resumir os seus relatórios, que vai usar IA para consolidar os seus dados, que vai pedir para redigir os e-mails, que vai pedir para analisar as planilhas, que vai entregar os seus dados sensíveis, que certamente não podem ser sequer baixados no computador dos seus colaboradores, mas que estão sendo entregues para as inteligências artificiais e que estão sendo entregues, por consequência, para quem?
Né? Quem é que está lidando com a segurança desses dados? A gente pensa na segurança do dado individual, então, eu não vou cadastrar o meu CPF, eu não vou estar exposto na rede social, eu vou tomar cuidado com a minha informação, mas essa minha informação já está em algum banco de dados que está sendo tratado por uma inteligência artificial. Então, o meu trabalho individual, aquele que falávamos, né? Há sempre espaço para solução individual, ela só aplaca a minha própria consciência. Porque coletivamente, globalmente, eu não tenho controle sobre isso. Então, quem é que vai lidar com esse dado? A empresa que é super correta com seus dados, que não permite download, que não faz... mas eu usei a inteligência artificial para ler a planilha, para analisar os resultados, para fazer o relatório. Acabou. Pronto. É isso. É tempo de ir. Foi bom enquanto durou. Aquela dicasinha cultural marota, Argolo, pode começar com você. O que o pessoal tem que assistir ou ouvir? Eu acho que tem que assistir... A piada interna. Eles estavam aqui. Vamos juntos, vamos do filme, vamos. 1, 2, 3 e já. Vamos todo mundo. Pronto. Tem que assistir Her, tem que assistir Blade Runner também. Boa. Tem que assistir a saga Exterminador do Futuro, todos eles, o que sejam. E a minha dica mais recente é o podcast da Rádio Escafandro, que é o episódio do dia 17 de setembro de 2025, chamado Um Data Center Incomoda Muita Gente, que fala sobre a chegada do data center do TikTok ao Ceará, que vai, enfim, consumir energia equivalente a 2,2 milhões de pessoas por dia, mas que atravessará o território do povo indígena Anassé, no local. O filme Her, né? a tradução que fizeram pro português é Ela, né? Claro. Então, esse filme é extremamente interessante e tem tudo que a gente conversou aqui, que é a história de uma pessoa, de um cara que ele começa a se relacionar com uma inteligência artificial, né? Esse filme é de 2012, se não me falha a memória, né? E ele, cara, ele 2013. Parece... 2013, olha isso. Ele Embora já ele imagine o futuro de 2025. Não tem essa história. Que já é presente, né? Exato. Que impressionante. Então... É um filme, pra quem assistiu a esse podcast, acho que é obrigatório, né? Essa discussão continua lá. E é um filme muito bonito também, né? Até acho porque essa inteligência artificial nada mais, nada menos é do que a Scarlett Johansson. E ela, né, ela faz a SMR com aquela voz. Exatamente. Escolheram a dedo. Sem aparecer, ela brilha, né? Tem que rever o filme com essa perspectiva. Gente, muito obrigado pela presença. Obrigado aos ouvintes também. Foi Até ótimo. uma próxima. Convite. É isso. Gente. Beijo grande. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, gente.